Oi, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari e na aula de hoje nós vamos estudar ângulos. Você sabe o que é um ângulo? Você sabe desenhar um ângulo e medir um ângulo? Vamos aprender? Primeiramente, vamos ver o que é o ângulo. Ângulo é a região formada por duas semirretas que partem do mesmo ponto. Então, temos aqui um ângulo. Temos um ponto O, de onde parte a semirreta OA, de onde parte a semirreta OB. A região formada entre elas é o que a gente chama de ângulo. Então, nesta representação, nós temos o ponto O, que é o vértice do ângulo. Nós temos as semirretas OA e OB, que são os lados do ângulo. E nós temos AOB como sendo a representação do ângulo. Temos também a unidade de medida que utilizamos para ângulo. E esta unidade de medida é o grau. Então, sempre que nós formos medir um ângulo ou representá-lo, nós vamos fazer isso em graus. O transferidor. Um instrumento usado tanto para medir quanto para construir ângulos. Vocês conhecem esse instrumento? Existem dois tipos de transferidores. Esse transferidor, ele vai de 0 a 180 graus. Ele é meia circunferência. E esse outro transferidor, ele vai de 0 a 360 graus. Ele é uma circunferência completa. Os dois instrumentos podem ser utilizados para medir ângulos. Como traçar um ângulo de 50 graus, por exemplo? Vamos aprender, então, como a gente faz isso? Primeiro passo, marcar um ponto A. Então, eu vou lá e represento um ponto A. Tá aqui representado através dessa bolinha vermelha. Segundo passo, traçar uma semirreta que comece em A. Então, está aqui, uma semirreta começando em A. Terceiro passo, colocar o centro do transferidor em A. A marca 0 graus tem que ficar sobre a semirreta que traçamos. Então, está aqui. Coloquei o transferidor, o centro do transferidor tem que estar no ponto de início da semirreta e os 0 graus do transferidor tem que passar pela semirreta que nós traçamos. Quarto passo. Na escala, fazemos uma marca com o lápis no risco dos 50 graus. Então, eu vou olhar aqui na escala. Cuidado que tem duas escalas no transferidor. Se repararem, aqui eu tenho começando em 0 e aumentando. E aqui eu também tenho uma começando em 0 e aumentando. Olha, se a minha semirreta tivesse para esse lado, eu utilizaria o 0 dessa escala. Como a minha reta está para aquele lado, eu procuro o 0, então aqui eu vou usar a escala de fora. Se a semirreta tivesse para esse lado, eu utilizaria a escala de dentro. Então, muita atenção a isso. Então, aqui o 0 está na escala de fora, vou olhar na escala de fora onde eu tenho 50. Vou marcar com um lápis, fazer um risquinho onde eu encontrei esse 50. Quinto passo, retiramos o transferidor. Então, vou tirar o transferidor. Traçamos uma semirreta partindo do ponto A e passando pela marca que fizemos. Então, vou traçar uma semirreta a partir do ponto A, passando por essa marcação que nós fizemos. Pronto, está aqui a minha semirreta. E a região formada entre as duas semirretas é o meu ângulo de 50 graus. E assim nós podemos traçar qualquer ângulo. Mas como medir um ângulo dado? Vamos supor que eu tenha já um ângulo desenhado e eu quero saber quantos graus tem esse ângulo. Então, como farei? Primeiro, posicionar o transferidor de forma que o centro coincida com o vértice do ângulo. Então, eu vou colocar meu transferidor aqui em cima, o centro tem que estar exatamente no vértice do ângulo. Segundo passo. Uma das semirretas deve passar pelo 0 grau do transferidor.
Então, no meu caso, essa semirreta está passando pelo zero. Qual zero? O zero da escala de fora. Então, eu vou olhar a escala de fora, ok? Terceiro passo. Fazemos a leitura da medida do ângulo observando a marca do transferidor, por onde passa a outra semirreta. Então, essa outra semirreta, se eu usei a escala de fora, eu vou olhar a de fora. Em qual número está passando essa semirreta? Olhem aqui, está passando no número 70. Então, esse ângulo é um ângulo de 70 graus. Fácil, né? Classificação. Os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Então, nós temos aqui algumas classificações do ângulo. Temos aqui essa primeira classificação, que é um ângulo de 90 graus. Ele é conhecido como ângulo reto. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Esse outro ângulo é o ângulo que chamamos de agudo. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, então ele está entre 0 e 90. Ele tem que ter uma medida menor que 90 graus. Esse outro ângulo é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior que 90 graus, mas ele é menor que 180 graus. Então, ele está entre 90 e 180 graus. E esse último ângulo é o que chamamos de ângulo raso. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Vamos recordar? Ângulo reto mede exatamente 90 graus. Ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, mas é menor que 180. E o ângulo raso mede exatamente 180 graus. E era isso para que eu pretendia passar na aula de hoje, pessoal. Esta videoaula termina por aqui. Até a próxima. Bye, bye!